Olá pessoal do segundo ano, mais uma aula de Sociologia. Vamos começar a estudar aí o pensador aí, o filósofo, sociólogo, literário, Walter Benjamin. Walter Benjamin tem uma história interessante, tá? Que antes da gente entrar no pensamento dele, a gente vai relatar que Walter Benjamin era um alemão, tá? De origem judaica, tá? Ele nasceu em Berlim no ano de 1892 e ele tem uma história de um certo ponto até mesmo triste. Por ele ser de origem judaica, ele foi perseguido pelo regime nazista e pertencia à escola de Frankfurt, é uma importante escola onde tem vários pensadores como Adorno, como o próprio Walter Benjamin, Horkheim. Então são vários pensadores dessa escola. E dentro dessas escolas se destaca Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele, com a perseguição nazista, ele consegue fugir para a França e ele era perseguido por três motivos. Ele era judeu, era de pensamento comunista e era intelectual também. Nós sabemos que os intelectuais que se colocava crítico ao sistema nazista, ele terminava sendo perseguido pelo Hitler, pelo governo nazista de Hitler. Então ele conseguiu fugir para a França, né? E Walter Benjamin ele vai deixar uma obra bastante extensa. E ele tem uma característica interessante. Ele vai, no primeiro momento, ele vai ter a cidade de Paris como referência para seus estudos, tá? Ele vai dar muita importância à poesia, principalmente à poesia de ficção realista de Victor Hugo e também a poesia de Charles Baudelaire, tá? Então são esses dois poetas que de uma certa forma Benjamin vai se inspirar. E como é que Benjamin ele vê o mundo? Ele procura estudar aquelas coisas que estão à margem do interesse, dos outros pensadores. Ele vai se interessar por aquilo que os outros intelectuais tinham como lixo, classificavam como lixo, que não havia necessidade de uma reflexão. Isso tudo, todo o estudo do Benjamin, ele vai fazer baseado em Paris, que para ele era a capital do século XIX. Ele batizou assim, era uma cidade moderna, onde ele examinava de perto, tá? Ele examinava de perto todos os detalhes, aquelas coisas que os intelectuais não se preocupavam. Walter Benjamin, ele ia ter esse interesse, iria se interessar por essas coisas que estavam à margem da sociedade, porque para ele era uma das formas dele entender o verdadeiro movimento e a verdadeira evolução da sociedade de Paris e de uma certa forma da sociedade do mundo, porque ele escolheu Paris para ser a cidade, o local, o objeto de estudo de Walter Benjamin. Então, uma outra questão também que o Benjamin ele vai se interessar, por as coisas modernas, por a sociedade moderna, as coisas que estavam acontecendo. Enquanto que os outros intelectuais tinham uma preocupação em manter o conservadorismo, eram chamados conservadores, tá? Benjamin começou a estudar algumas questões modernas da sociedade, aquilo que estava aparecendo, porque é natural que em toda a sociedade o novo, o que aparece, as pessoas têm uma certa resistência no primeiro momento. Então, as principais áreas de interesse
de Benjamin era aquilo que ele chamava de as reformas urbanas, tá? A questão da modernidade, da cidade com as suas tecnologias, a sociedade de massa. Esse vai ser um ponto que ele vai se debruçar, tá? Apesar de muitos escritos de Walter Benjamin, ele não chegou a concluir, tá? Mas ele chega a se debruçar diante daquilo que eles chamam de sociedade de massa. Essa é uma preocupação também da questão da sociedade de massa. Aí vocês vão ver Adorno, vão ver Horkheim, esses Habermas, que morreu um tempo desse. Esses pensadores de Frankfurt, eles vão ter um olhar muito especial para essa questão da sociedade de massa, do consumo de massa. Então Benjamin ele vai tentar fazer essa leitura, tá, da sociedade de massa, da indústria do entretenimento e do surrealismo. É outra questão que ele vai se interessar. Mas o que a gente chama atenção para vocês é lá na página 185, aí nós começamos a estudar na página 80, mas na página 185, onde nós vamos ter um subtítulo com o nome Ilusões e Realidade da Arte e da Tecnologia. Tá? O que Benjamin critica? Primeiro ponto, Benjamin ele era um pensador muito à frente do seu tempo. Ele conseguiu projetar uma sociedade no pós-guerra igualzinha à sociedade que nós temos. Ele conseguiu projetar do pós-guerra, mesmo ele não vivendo nessa sociedade, que nós teremos dois pilares básicos nessa sociedade, que seria o consumo e o lazer. De uma certa forma, a sociedade miniatura, que ele chama, ou a cidade miniatura, hoje nós podemos fazer de um paralelo do shopping center. Ou seja, ali no shopping center, você encontra tudo. Tudo que você encontra numa cidade convencional, nós vamos encontrar no shopping center. Se a gente quer comer, tem no shopping center. Se a gente quer ir num banco, tem no shopping center. Se a gente quer ir no teatro, tem no shopping. Se a gente quer ir no cinema, também tem. Uma farmácia tem. Um supermercado tem. Comprar vestuário tem. Calçado tem. Tecnologia tem também. Então, na verdade, o Benjamin disse que nós iríamos chegar a um ponto onde nós iríamos encontrar todo esse aparato de satisfação da sociedade moderna em um só lugar, onde ele chama a questão do ilusões e realidade da arte e da tecnologia. Uma questão também que ele vai criticar muito, e ele vai dizer que vai estar desvalorizando muito, é a questão da reprodução da arte. Como, por exemplo, uma música. Porque antes a gente sabe, né, aliás, que a música ela não tinha toda uma repercussão. Ela não conseguia atingir milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Ou seja, quem primeiro abriu as portas para esse tipo de reprodução da música foi os Beatles. Ou seja, a primeira grande banda de proporção global. E depois vieram outras, né? Estou falando a questão da música. Hoje, por exemplo, com a internet, a arte ela vai se reproduzindo, e isso para Benjamin, na sua obra, com o título A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, para ele não perdia o valor, porque para ele a obra de arte seria única. Ou seja, uma música de Beethoven era para ter só uma partitura
apenas, não era para ser reproduzida como nós temos hoje. Então ele faz essa crítica que a obra de arte, a realidade, na verdade, a realidade que nós vivemos, ele projetava como sendo uma grande ilusão, tá? Uma ilusão. E principalmente ele conseguiu colocar como sendo a vida pós-guerra, que é a vida que nós estamos agora, nós estamos vivendo na vida pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, apesar de já ter aí mais de 60 anos, mas a vida pós-guerra, para ele projetava igualzinho aconteceu. Ou seja, a grande reprodução, a sociedade de massa. É bom a gente aqui ressaltar o que seria essa sociedade de massa na visão de Walter Benjamin, que é o quê? É a sociedade onde as pessoas se igualam, os gostos se igualam. Agora nós vamos pegar como exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, como a obra de arte ela vai perdendo a noção e as pessoas, a sociedade de massa, para de apreciar a arte e simplesmente vai como uma massa. Por exemplo, essas músicas descartáveis que nós temos agora. Os artistas são descartáveis. O artista que era famoso há 2 anos, que não conseguia ir num local público para não ser abordado por centenas e centenas de fãs, hoje já não, ele já sai na rua e não passa de um anônimo. A música que se cantava, que foi a música do carnaval, por exemplo, de 2018, hoje em 2020 ninguém escuta mais. Então era essa crítica que o Benjamin fazia à sociedade de massa com relação à arte, que a arte iria perder o seu valor. A arte ia virar algo comercial. E na questão da arte ele critica exatamente por isso, pela desvalorização da arte. Ele, como sendo um amante da poesia, um amante da obra de arte, um amante das artes de um modo geral, ele olhava para o futuro da arte, que é o presente nosso agora, como sendo algo que iria perder o seu valor. As pessoas iriam deixar de valorizar a obra de arte devido à sua reprodutividade. Ou seja, as pessoas não vão dar o valor a uma música, por exemplo, que está fazendo sucesso agora, porque eles sabem que aquilo ali é passageiro. É tanto que é sucesso. O que significa sucesso? É um momento. Não existe um sucesso eterno. Não existe um sucesso duradouro. Sucesso é um momento. E para ele, a obra de arte não poderia ser um momento. A obra de arte ela tem que ser quase que infinita, como nós temos aí as grandes obras de artes. Então ele dizia que o que iria se produzir nessa segunda metade do século XX seria algo descartável. E o que nós vemos realmente é uma obra de arte que é produzida para ser comercializada. Tá bom, pessoal? Então esse é o Walter Benjamin. Então vocês dêem uma olhada aí. Ele é um autor um tanto quanto complexo, tá? Na linguagem dele, mas nada que a gente, com uma boa leitura, a gente não consiga entender o pensamento dele. Isso aí foi mais ou menos uma introdução, tá? Do pensamento de Walter Benjamin. Essa questão da sociedade de massa é interessante, tá? Porque a sociedade, quando se fala massa, o que significa dizer que as pessoas não pensam, age na manada, ou seja, vai para todo mundo, vai, é o famoso, no ditado popular, a Maria vai com as outras, a pessoa consome porque vê os outros consumindo. Isso é a sociedade de massa, que era criticada por Walter Benjamin. Tá ok? Boa aula, bons estudos e até a próxima. E não esqueçam, pessoal, de deixar lá o ok no comentário, no vídeo, tá? Pra gente saber quem tá assistindo as aulas, pra gente poder ter como avaliar vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.